Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Hoje a gente vai na linha dos que morreram, mas passam bem. A gente falou sobre o Paul em um dos episódios passados do podcast. E hoje a gente vai falar sobre Avril Lavigne. Isso aí, gente. É a cara, né, do final dos anos 90 pro 2000, né? 2000 ali. Sim, com certeza. Eu lembro que eu estava na quinta série, quando tocava na rádio Avril Lavigne e ninguém sabia inglês. E todo mundo cantando tudo errado, mas cantando junto, entendeu? Com certeza. Nossa, a Avril Lavigne, ela fez parte do meu início da adolescência, porque, né, bem justamente nessa época da escola. Eu ia de transporte escolar pra escola, né, ia à tarde, e todo dia, no mesmo horário, passava a música da Avril, aquela I'm With You. Tava aquela música muito chata e depressiva. Mas, tipo assim, fez parte e é uma coisa que eu não esqueço. Tipo, eu já tenho quase o quê? Mais de 15 anos isso aí e eu não esqueço desses momentos. Mas vamos lá que a gente vai dar uma introdução aqui sobre a Avril Lavigne. Bem, não sei se o pessoal... Acredito que a maioria que tá escutando a gente aqui no podcast deve conhecer a Avril. A Avril Lavigne é... O nome dela, né? Avril Ramona Lavigne. Ela é uma cantora canadense e ela surgiu ali no começo de 2002 como uma artista, assim, revelação daquela época, né? Ela começou bem novinha, com 17 anos de idade, e ela lançou seu primeiro álbum, chamado Let Go, que vendeu na época cerca de 20 milhões de cópias, e ela se tornou a artista mais jovem a alcançar o topo das paradas do Reino Unido. Ela tem 6 álbuns de estúdio, ela é dona de uma grife de roupas e também é garota propaganda de 3 perfumes. Como que surgiu aí a Avril, né? A Avril, ela foi descoberta por um empresário chamado Antonio L.A. Reid em 2001 e ela acabou assinando com ele um contrato de mais de $1 milhão e aí iniciou-se as gravações do Let Go, né? Que teve muitos sucessos na época, né? Esse álbum, como I'm With You, Losing Grip, também outras tantas músicas, como Complicated também. A Avril, ela veio com um estilo assim, não tanto menininha, né? Ela veio com um estilo, vamos dizer assim, mais radical, skatista, e ela foi uma inspiração para muitas meninas naquela época, né? Na adolescência. Muitos garotos também achavam muito legal aquele estilo dela, enfim. E ela fez sim, ela marcou a música, o início dos anos 2000 naquela época, né? Mas agora, tipo, eu dei a introdução falando sobre a Avril e a gente vai falar da teoria, né? Em relação se a Avril está viva ou ela está morta. É uma teoria... Não, e eu fico muito surpresa que seja brasileira nessa... Não, surpresa não, exatamente. Porque brasileiro é brasileiro, né, gente? Melhores memes, melhores teorias. Sim, eu acredito que a teoria é brasileira, porque, querendo ou não, a Avril Lavigne até hoje, ela tem muitos fãs no Brasil, né? Fez alguns shows aqui, né? Eu acredito que o último dela foi em 2014, eu não tenho certeza, mas se você for fã da Avril, conte pra gente, mas acho que foi em 2014 mesmo. Ela tem muitos fãs aqui, então o fã-clube dela aqui no Brasil é muito forte. Essa teoria começou em um blog brasileiro, é um blog brasileiro de 2011, que ele existe até hoje, quem tiver interesse de acessar, ele se chama avrilestamorta.blogspot. O Blogspot também, pra quem foi adolescente aí no começo dos anos 2000, saudades Blogspot, nossa. Todo mundo tinha um blog. É verdade. Essa teoria começou nesse blog brasileiro e ele foi ganhando corpo, e hoje ele já é conhecido aí mundialmente, essa teoria que foi criada aqui. Isso mesmo. No começo lá da página, né, desse blog, o autor, ele dá a entender que isso é tipo só mesmo uma teoria que não é para as pessoas levarem a sério. Mas conforme ele vai apontando várias evidências, parece que o próprio autor acredita na própria teoria que ele criou, que realmente a Avril faleceu, que a imagem que temos da Avril Lavigne não é a que tem hoje, que ela realmente morreu ali no início dos anos 2000, né? Já logo depois do primeiro lançamento do seu CD. O criador do blog, que vai estar o link aqui embaixo, ele fala: é assustadora a quantidade de coincidências que se encaixam de uma forma que é surpreendente. Por isso, eu resolvi criar esse blog, onde reuni todas as coincidências que supostamente
apontariam para a morte de Avril e sua substituição. Pro autor da teoria, né, tudo isso começou, toda essa teoria começou quando o avô da própria cantora faleceu. Quando ele faleceu, mais tarde, cercada por todos aqueles holofotes, por toda aquela pressão que a gente sabe que acontece no meio artístico, ela foi em busca da ajuda dos pais, mas não os encontrou em casa. Então, de tão desesperada que ela estava, ela teria cometido suicídio por enforcamento. É o que O autor do blog mesmo. relata que isso aconteceu lá em setembro de 2003, né, que ela teve esse episódio de depressão, e por conta disso ela tirou a própria vida. E para que o empresário dela, né, o L.A. Reid, como a Tassiane colocou lá no começo do episódio, para que ele não perdesse a menina prodígio que ele tinha acabado de descobrir, eles bolaram um plano de substituição. E quem eles teriam utilizado nesse plano de substituição, a sósia, é a Melissa Vandella, que a Melissa Vandella, na época, já prestava um serviço conveniente para essa teoria, né? Ela já era utilizada para despistar fãs nas ruas, e ela era uma das presidentes dos fã-clubes da Avril Lavigne. Então, a Melissa Vandella foi eleita nessa teoria para ser a sósia da Avril Lavigne. Isso mesmo. E que as evidências, né, em relação... Na verdade, a depressão da Avril Lavigne, né, já dava para ser vista no primeiro álbum, né? Algumas evidências, como por exemplo, na própria música de I Am With You, que traduzindo uma parte da letra da música, diz assim: estou parada na ponte, estou esperando no escuro. É uma maldita noite fria, tentando entender a vida. Estou procurando por um lugar, tentando encontrar um rosto. Há alguém aqui que conheço? Então ela já dava evidências aí que era uma pessoa triste, depressiva, com algumas coisas, mas talvez a própria pressão, os holofotes, agendas de shows, enfim, culminaram nessa morte dela. Na própria teoria diz que a Avril já tinha algumas letras escritas para o segundo álbum, mas como ela teria falecido, colocaram algumas coisas nessas letras que seriam pistas para dizer que realmente ela teria sido substituída, que a pessoa que estava no segundo álbum já não era mais a Avril Lavigne, e sim a Melissa. O segundo álbum é apontado como o principal dessa teoria, né, de evidências. A gente já viu isso também no caso do Paul, né, das pistas nas capas dos CDs, e na Avril Lavigne não é diferente. No segundo álbum dela, que se chama Under My Skin, que seria o primeiro aí que a sósia gravou, tem uma temática muito mais obscura do que o primeiro álbum, né? O primeiro álbum era mais alegre, as músicas eram mais alegres, tinham algumas letras mais sombrias, como a Tassi pontuou, mas ele era um álbum, no geral, muito mais alegre do que o segundo, esse Under My Skin. Desse segundo álbum, as letras falam muito de solidão, de desespero, e aí nessa teoria isso é interpretado como uma tristeza da sósia por ter abandonado a sua vida antiga. Também é interpretado nessa teoria como um pedido de ajuda da nova Avril. Esse álbum, na capa e no encarte, a Avril aparece sozinha e ela tem ali uma expressão bem mais séria, né? Um álbum mais sério, a capa é toda em preto e vermelho e tem um X vermelho em cima da Avril. Sim. Que esse X poderia indicar, essa cruz vermelha, né, poderia indicar, sugerir sangue, sugerir que foi morte, que ela morreu mesmo. E o preto seria, que tá escrito, né, no nome dela, Avril Lavigne, poderia estar representando o luto, né, a perda da artista. Bem, aí também naquela época, né, quando foi lançado o Under My Skin, por ter mesmo essa temática mais obscura, a Avril Lavigne chegou até a ser comparada com a vocalista do Evanescence, a Emily, porque, enfim, tava seguindo um perfil mais obscuro mesmo, com saias, com um outro estilo de moda, que não tinha nada a ver com a Avril do primeiro CD, que era mais radical, mais skatista. E depois desse segundo CD, a Avril Lavigne mudou muito, muito mesmo o estilo. Hoje ela tem um estilo pop, né? Então, a mudança foi uma mudança bem gradual. Mas o segundo CD é o que marca essa mudança pro criador da teoria. Nesse segundo CD, a gente tem algumas músicas também emblemáticas pra teoria. A primeira delas é a Nobody's Home, que fez bastante sucesso. E o próprio título, né? Ninguém em casa. E a letra também fala, tem um trecho aqui: ninguém está em casa, é lá que ela se deita quebrada por dentro. Então seria uma referência a esse momento que ela procurou a família dela e não teve ajuda, que culminou no suicídio. E a letra de My Happy Ending também, em que ela coloca numa frase: não me deixe esperando numa cidade tão morta, pendurada tão alto, numa corda tão frágil. Que é uma referência à forma como ela morreu.
Nessa mesma teoria também, se fala do clipe, né, de Nobody's Home. O clipe também é bem sombrio e ele vai nessa linha, né, de uma pessoa que tá procurando ajuda, que vai até a casa dela, não encontra ninguém, não encontra apoio. E em uma das cenas, a Avril, ela tá de preto, né, num sinal de luto. E em outra cena, ela tá perdida e longe da família. Ponto também bem interessante que eles trazem nessa teoria, de um trecho do clipe que começa a aparecer umas letras de fundo, né, letras A mais D, que surgem muito rapidamente na tela, que seria Avril Dead, né, representando Avril Dead ou Avril morta. Isso mesmo. E assim, além da referência do álbum, né, e dos clipes e tudo mais sobre a morte da Avril Lavigne, se a gente voltar um pouquinho antes, já voltando mesmo pro primeiro CD, quando foi no final de 2003 que eles estavam terminando a turnê, o amigo da Avril Lavigne, né, o melhor amigo dela, ele abandonou a banda. Isso aconteceu em setembro de 2003, né? Após ele ter abandonado, ele chegou a escrever uma música, né, e lançou essa música. Essa música se chama The Best Years of Our Lives, que ele diz que ele havia perdido sua melhor amiga, né, que ela teria deixado ele sozinho. Então, isso também, na teoria, é apontado como uma evidência que realmente a Avril teria sido substituída. Além da evidência, né, do amigo da Avril, o Ivan Taubenfield, ter saído da banda e ter escrito a música e tudo mais, existem outras evidências que o autor da teoria aponta. Não é só também na mudança de estilo, mas também a mudança de voz. Então, lá no blog, ele faz uma análise, né, das músicas, comparando os alcances vocais da Avril, o que ela alcançava antes e depois da suposta morte. Também outras evidências como a própria aparência física da Avril Lavigne. O nariz dela estava diferente, tinha proporções melhores e estava mais refinado. E até chegou um especialista a afirmar que realmente era diferente, que aquilo não era plástica. Esse especialista se chama George Lefkowitz. Além dessas mudanças de aparência do rosto, do nariz, né, da voz, a Avril, no primeiro álbum dela, ela tem uma voz que domina tons mais graves, e na segunda uma voz melhor para tons mais agudos. Se fala também da diferença de autógrafo, então ela mudou o autógrafo dela do primeiro para o segundo álbum. No blog também existe essa comparação. E além disso, a altura, né? Até 2002, a altura da Avril Lavigne, que era registrada na internet, nos sites, era de 1,55 m. E aí, depois, aliás, a altura registrada até 2002 era de 1,58 m. E depois desse período, depois do segundo álbum, essa altura passou a ser informada na internet como 1,55. Então, com uma diferença de 3 centímetros da altura anteriormente informada para a nova. Isso. Ai, gente, eu tenho que dar minha opinião. Diga. Não, para. Todas essas evidências é claramente a passagem de puberdade. Eu posso rebater todas. Vamos lá. Eu posso rebater todas. A mudança de voz, obviamente, treinamento e prática. Ela já poderia ser soprano antes e ter um alcance de meso. Só que ela treinou só o agudo e esqueceu de treinar o grave. A mudança de nariz e aparência. Gente, se na época, olha só, Marilyn Monroe já fazia procedimento estético em 50. Já nessa época aqui, as meninas que participavam do showbiz já faziam um tratamento estético. Então a mudança já era muito visível. Pra mim, até agora... E outra, autógrafo. Autógrafo muda mesmo, é que nem assinatura. A assinatura também muda. Se você amadurece, você muda a coordenação motora, isso também muda. Por isso que tem que ficar renovando, por exemplo, o RG. Pronto, refutei todas. Ai, gente, eu não sei, ó. Tipo, tem também nesse blog, né, uma foto que fala que a Avril teria já tentado se matar já no primeiro CD, que ela apareceu com um curativo no pulso, em uma das mãos, em um show, e tem até a foto na época no blog também, dá pra achar essa foto lá. Mas eu concordo com a Roberta que realmente pode ser uma mudança de fase, né, porque afinal de contas, como eu disse lá no começo, a Avril Lavigne começou a carreira dela com 17 anos, né, na música. E é óbvio que todos nós mudamos de alguma forma, né? Mesmo que não seja tantas mudanças, mas sim, as mudanças de voz, perfil e tudo mais. E a gente também, como diz a música do Raul Seixas, nós prefiro ser uma metamorfose ambulante. Nós sempre estamos passando por transformações, nós também mudamos a nossa opinião. Então, a Avril Lavigne, ela não poderia também ser skatista a vida inteira, né? Exato, e ela se adaptou ao que dava dinheiro, que é a música pop, gente. Com certeza. E outra coisa, né? Essa simbologia que eles falam aí dos primeiros discos, né? Do Under My Skin, das músicas
músicas que ela fazia. Primeiro porque puberdade, isso tudo faz parte já da temática de ser adolescente, né? Acho que todo adolescente passa por esses momentos. E as letras também podem ser lidas com outras referências. Elas também podem fazer referência a uma pessoa que tá se descobrindo, a uma pessoa que tá mudando, aquela angústia mesmo de estar crescendo. E, né, não sei se todo mundo que ouve a gente no podcast, quem não era dessa época talvez não se lembre ou não conheça, que naquela época era a estética emo, né? A do rock. Tava bem no boom da estética emo. Tinham várias bandas, My Chemical Romance, por exemplo, que tinham essa temática também mais sombria, né? O rebelde mais sombrio. Então, fazia todo sentido que as letras dos discos, o visual dela fosse daquela forma e depois vai se adaptando, tanto pela idade quanto a mudança do próprio mercado musical mesmo. Tem que acompanhar o público dela que também envelhece, né? E atingir públicos novos. É isso. Exatamente. Com certeza. Porque a Avril Lavigne, ela, pelo menos o que eu lembro, o que eu vejo da carreira dela, né? Ela realmente era mais radicalzinha no começo. Depois ela foi sim pra uma temática mais sombria. Mas nos últimos 10 anos ela adotou mesmo um lado mais pop. Inclusive ela até escreveu uma música da Hello Kitty. Quem é que imaginar ela escrever uma música de Hello Kitty? Ninguém, né? Por imaginar isso. Eu acho que são mudanças. Nós estamos vivendo